Olá, vamos continuar com as nossas histórias maravilhosas da Bíblia, mas lembrando um pouquinho da nossa última história, Jacó, ele foi enganado pelo seu tio. Ele teve que trabalhar 7 anos por Raquel, porque ele amava Raquel. Seu tio enganou, deu a ele Lia, e agora ele trabalhou mais 7 anos. Mas Jacó também havia feito isso com seu pai, lembra? Ele mentiu e enganou seu pai. E nós aprendemos com essa história que tudo que a gente planta, a gente colhe. Se nós plantamos mentira e enganamos as pessoas, nós vamos colher depois. E Jacó, agora, ele estava lá com seu tio Labão e ele tinha trabalhado 14 anos. E nesses 14 anos, Jacó não recebeu nenhum salário, porque ele trabalhou 7 anos por Raquel e casou com Lia, depois mais 7 anos para ficar com Raquel de novo, né? E Jacó estava com as suas duas esposas. E nesses 14 anos, aconteceram muitas coisas com essa família. E uma dessas coisas, eu vou contar algumas, uma dessas coisas é que a Bíblia diz que Lia, ela teve filhos. Ela estava muito feliz porque ela tinha dado filhos para Jacó. Mas a Bíblia diz que Raquel não tinha filhos. Ela não podia ter filhos. E Raquel ficou muito triste. E Raquel, aconteceu uma coisa terrível que não pode acontecer entre irmãos. Raquel, ela teve inveja de Lia. Que coisa triste, não é? Uma irmã tendo inveja da outra. Em vez de elas serem unidas, uma ajudar a outra, Raquel tinha inveja de Lia, porque Lia tinha filhos e ela não. Isso aconteceu por causa do pecado. Jacó casou com duas mulheres e elas eram irmãs. O pecado, ele traz sentimento ruim no nosso coração. O pecado, ele nos afasta de Deus. Por isso que a gente pensa coisas ruins e tem sentimentos tão ruins assim. Mas Lia, com seus filhos, Raquel ali, então Raquel pensou. Quando Raquel casou, seu pai deu para ela uma serva chamada Bila e deu para Lia uma serva chamada Zilpa. Então ela disse para Jacó, Jacó, ó, eu quero que você pegue a Bila, a minha serva, como sua esposa, porque assim ela vai ter filhos. E esses filhos eu vou criar como se fossem meus filhos. Vocês lembram que Sara fez isso com Agar? Jacó podia dizer não, ele tinha as duas esposas, ele ia ter mais uma. Mas Jacó, para agradar Raquel, Jacó concordou. E assim, Jacó, ele pegou Bila e a Bila foi também mulher de Jacó. Lia, quando soube disso, a Lia pegou sua serva Zilpa e ela disse para Jacó, Jacó, eu quero também que a Zilpa seja sua mulher, seja tua esposa e que você tenha filhos com a Zilpa, para que eu possa criar também. Jacó concordou. E a Bíblia diz que Zilpa e Bila tiveram filhos. Jacó está errado. Agora ele tem 4 esposas, mas Jacó está fazendo aquilo que ele quer fazer, aquilo que agrada a ele, não que agrada a Deus, por causa do pecado. Jacó ainda não ama o Senhor como deveria. Mas a Bíblia diz que apesar de tudo isso que está acontecendo, Deus não ama o pecado. Deus odeia o pecado. Mas Deus ama as pessoas, porque Ele nos formou, Ele nos criou, Ele nos ama. Então a Bíblia diz que Deus fez uma coisa maravilhosa. A Bíblia diz que Deus, Ele se lembra, sabe de quem? Ele se lembra de Raquel. Ai, que coisa maravilhosa! Deus se lembra porque Deus ama. E Deus dá para ela um filho, um bebê. A Raquel fica muito feliz e ela chama esse bebê de José.
Que Deus maravilhoso! Deus, Ele nos ama e Deus ama Raquel. E apesar de todas as tristezas, da inveja, Deus perdoa e Deus dá para Raquel um bebê. Que Deus maravilhoso! Vai ficar muito feliz. E agora, Jacó quer voltar para Canaã. Então ele quer pegar suas esposas, seus filhos e ir embora para a terra do seu pai. Porque aqui ele não tinha nada, ele só tinha as esposas e os filhos. Então ele vai lá, ele junta as suas coisas para poder ir embora, mas ele vai falar com o seu tio Labão primeiro. Falar para o tio que ele quer ir embora. O tio fala para ele: não, Jacó, fica comigo, trabalha para mim mais 7 anos, agora eu vou te dar o teu salário. Me diz quanto você quer ganhar. Então Jacó fala: olha, tio, todos os animais que nascerem escuro, pintado, listrado, malhado, vão ser o meu salário. Os que nascerem lisinho, branquinho, clarinho, esses são do Senhor. E Labão concordou. E Labão disse assim: olha, tudo bem, eu sei que Deus tem me abençoado por causa de você, Jacó. Deus abençoou Labão e Labão estava rico, mas por causa de Jacó. Então, Jacó começa a cuidar do rebanho do seu tio Labão. E a Bíblia conta que os animais começam a nascer malhados, eles começam a nascer escuro, começam a nascer listrado, mas nesse meio tempo, quando o tio Labão via que os animais nasciam diferentes, ele mudava o salário de Jacó várias vezes. Mas Jacó, Deus abençoou Jacó, que o rebanho de Jacó foi se multiplicando. E Jacó foi ficando muito rico. E a Bíblia diz que ele começou a ter servos, ter servas. Ele tinha jumento, ele tinha até camelos. Então ele estava muito rico. Mas os filhos de Labão, quando viram que Jacó estava rico, eles começaram a dizer uma mentira. Começaram a dizer que tudo que Jacó tinha era porque Jacó tinha pego do tio Labão. Eles estavam dizendo que Jacó tinha roubado. Que mentira! E o tio Labão, quando ouviu isso, o tio Labão já olhava para Jacó de uma maneira diferente. Já não estava mais gostando de Jacó, como gostava antes. Então, Deus fala com Jacó. Deus diz: Jacó, eu quero que você vá embora. Você vai lá para a terra do seu pai, para Canaã. Não tenha medo, Jacó. Eu vou estar contigo. Eu vou cuidar de você. Deus estava cuidando de Jacó. Deus cuida de você, meu querido. Deus cuida de mim, porque Deus, Ele nos ama. Então, Ele cuida de nós. Jacó fica feliz porque Deus fala com ele. E ele fala para Lia e para Raquel. E elas dizem para Jacó assim: Jacó, olha, faz tudo que Deus mandou você fazer. Então Jacó, ele pega a sua esposa, seus filhos, seus servos, seus animais, e ele vai escondido, sem que o tio Labão saiba, ele volta lá para Canaã. Jacó, ele vai escondido de Labão, né? Mas Labão, depois de 3 dias, Labão descobre que Jacó fugiu. Então ele pega os homens da sua família e ele vai atrás de Jacó. Ele vai para fazer mal para Jacó, para pegar Jacó. Mas de noite, Deus fala em sonho com Labão. Deus fala para Labão: Labão, não faça nenhum mal para Jacó. E Labão, finalmente, ele consegue encontrar Jacó, suas filhas e seus netos. E Jacó vai falar com ele. E ele fala para Jacó: Jacó, você foge, não me deixa nem me despedir das minhas filhas, dos meus netos. E Jacó falou: eu tive medo que tu não me deixasse eu trazê-las. Você sempre mentiu para mim, me enganou, mudou meu salário. E Labão falou: olha, Jacó, se Deus não tivesse falado comigo para que eu não te fizesse mal, olha, eu vim aqui e eu ia fazer mal para você. Jacó fica muito feliz porque ele vê que Deus está cuidando dele. Deus falou com Labão para não fazer mal para ele. Deus cuida de Jacó, Deus cuida de mim. Deus, ele cuida de você. Então a Bíblia fala que Jacó, ele vai lá no alto da montanha e ele oferece
um sacrifício ao Senhor. Jacó fica muito feliz, porque Deus tinha cuidado dele. Jacó está começando a aprender, a entender que Deus o ama, está começando a fazer as coisas certas. Depois que Jacó adora o Senhor, fala com o Senhor, Jacó faz um banquete, uma comida, manda os servos fazerem uma comida muito especial para o tio, a família, toda a família, os servos, todo mundo se reúne e eles comemoram, se alegram, né? E eles dormem. No dia seguinte, Labão, ele vai embora, ele beija suas filhas, seus netos. Jacó promete para Labão que vai ser um bom marido, não vai ter mais nenhuma esposa. E Labão fala para Jacó, Jacó, olha, você está vendo essa coluna aqui? Labão faz uma coluna e diz, olha, eu prometo para você que eu não vou passar dessa coluna para lá, para onde você vai, para fazer mal para você. E você me prometa que tu não vai passar dessa coluna para cá, para me fazer mal. E assim, Jacó promete, Labão também, eles fazem promessa. E agora, Labão feliz, abençoa suas filhas, netos, abençoa Jacó e ele vai embora para Padã Arã em paz e alegre. Jacó pega toda a sua família, né, e ele volta, está voltando lá para Canaã. Deus, ele não tem se agradado das coisas que Jacó tem feito, né? Essa família, por causa do pecado. Deus não se agrada do pecado. Mas mesmo assim, Deus está cuidando de Jacó, da sua família, porque Deus havia prometido a Abraão, e Deus ama Jacó, e Deus ama também a família de Jacó. Mas e agora? O que será que vai acontecer com Jacó? Ele está voltando para Canaã. Será que ele vai se encontrar com Esaú? O que será que Esaú vai fazer? Será que Esaú já perdoou Jacó aquilo que Jacó fez com ele? Será que Deus, esse amor de Deus que é tão grande, vai continuar? Deus vai continuar abençoando Jacó por causa do amor que ele tem por Jacó e pela promessa que ele fez a Abraão? O que será que vai acontecer? Sabe? Para a gente saber, precisamos no próximo vídeo assistir. Se Deus disser que sim, a gente vai contar para vocês e nós vamos estar aprendendo juntos a próxima história. Lembra-se sempre, nós amamos você, mas Jesus, ele te ama muito, 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 muito mais. Porque ele te ama, ele cuida de você. Confia, fala com ele em oração. Se você precisa de alguma coisa, se você está triste, está com algum problema, conta para ele em oração. Fala com ele. Ele te ama. Confessa para ele se você tem feito coisas erradas. Ele perdoa você. E ele cuida de você. Amamos você, mas Jesus te ama muito, 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 muito mais. Que ele te abençoe. Abençoe a sua família. Amém.